Olá, meus amigos. Ratanabá, uma cidade maior do que São Paulo, capital do mundo, com muita riqueza e com uma tecnologia muito avançada. Essa foi a história que circulou e deixou muita gente impressionada nos últimos dias. Houve até quem usasse essa lenda, essa fake news, para justificar de alguma forma, se é que é possível, o fim trágico do indigenista Bruno Pereira e também do jornalista inglês Don Phillips. Então, Ratanabá será o assunto do vídeo de hoje aqui do Sempre Ligado, que é um quadro do canal Se Liga na História. Se você está chegando aqui pela primeira vez, eu peço a gentileza de você deixar o like no vídeo de hoje, se inscrever e ativar as notificações para acompanhar os vídeos que nós postamos aqui com relativa regularidade. Bom, esse assunto acabou surgindo em sala de aula, evidentemente, os alunos acabaram levantando o tema, ficando muito curiosos, e eu decidi gravar esse vídeo aqui para desmistificar alguns pontos que são bem curiosos, né? Lembrando que essa história de Ratanabá, ela surge inicialmente através de um suposto instituto de pesquisas chamado Daquila Pesquisa, que tem à frente um cidadão chamado Urandir Oliveira, que eu estou colocando aqui a imagem para vocês, né? Urandir Oliveira, que é uma pessoa que defende algumas ideias bem polêmicas que mais à frente eu vou comentar com vocês. E até de acordo com ele, se toda a riqueza escondida em Ratanabá fosse dividida por cada um de nós brasileiros, todos nós ficaríamos milionários. Que maravilha, né? Mas a realidade ela é um pouco mais complicada do que o mundo da teoria da conspiração. Vejamos, por exemplo, o arqueólogo Eduardo Novaes Neves, que é ligado à Universidade de São Paulo. Evidentemente, ele concorda com a ideia, porque até existem evidências muito fortes e concretas de cidades antigas na região da Amazônia, tanto brasileira quanto de países vizinhos, anteriores aqui à chegada dos europeus. Isso é de conhecimento da comunidade científica. Mas isso não tem nada a ver com a especulação delirante de Ratanabá, que estaria, inclusive, de acordo com os teóricos da conspiração, localizada geograficamente no atual estado do Mato Grosso. Infelizmente, ideias malucas como essa acabam por atrapalhar o trabalho sério e comprometido de cientistas, principalmente de arqueólogos brasileiros e de outras nações que desenvolvem um trabalho formidável na região da Amazônia. Bom, mas vejam só, algumas ideias defendidas pelos teóricos de Ratanabá poderiam ser derrubadas com facilidade por qualquer aluno do sexto ano. Primeiro argumento deles é de que essa cidade seria muito antiga, mas muito antiga mesmo, cerca de 400 milhões de anos atrás. Bom, nessa época nem os dinossauros existiam. E basta lembrar que o Homo sapiens, a nossa espécie, surgiu na África há cerca de 250 mil anos atrás. Então, vocês vejam que esses argumentos eles são facilmente derrubados, né? Como que haveria uma civilização avançada há 400 milhões de anos atrás na região da Amazônia? E se alguém preferir pegar alguma explicação de cunho religioso, basta pegar, por exemplo, a Torá ou a Bíblia Sagrada, já que nós somos influenciados aqui no Ocidente pela cultura judaica cristã, basta recorrer ao livro do Gênesis, certo? Onde vários teólogos já tentaram argumentar que a Terra teria aí cerca de 6 mil anos atrás, quando ocorreu a suposta criação divina. Só para fazer um adendo religioso aqui à nossa conversa. Uma cidade com 3.500 anos, 4.000 anos, seria algo para ser considerado com facilidade, né, por qualquer pessoa que tenha um mínimo aí de conhecimento científico. Agora, 400 milhões de anos é coisa de doido, equivale a dizer que a Terra é plana. Aliás, essa é uma das teorias defendidas pelo nosso amigo Urandir Oliveira. Eu vou comentar um pouquinho mais à frente sobre isso. Uma outra coisa interessante a respeito dessa história o pessoal defensor aí da teoria de Ratanabá tem usado essas imagens aqui como sendo dessa cidade fantástica de Ratanabá. Acontece que essas imagens aqui são frutos de um trabalho sério de pesquisadores, de cientistas alemães que têm feito um trabalho no sentido de revelar algumas cidades pré-colombianas que existem ali na região da Amazônia boliviana. E nada tem a ver com Ratanabá.
Mas os teóricos da conspiração têm usado, inclusive, essas imagens para tentar justificar esse delírio a respeito de Ratanabá. Né? Outra coisa que é defendida aí pelos defensores desta utopia é de que Ratanabá seria maior do que São Paulo. São Paulo hoje é uma megalópole que tem 20 milhões de habitantes. Quando os europeus colocaram os pés aqui na América, no século XVI, século XV, século XVI, em toda a floresta amazônica, estima-se que não haviam mais do que 10 milhões de nativos, ou, se preferirem, de indígenas vivendo na floresta amazônica. Então, se você retroceder no tempo, fica muito mais difícil imaginar que há 400 milhões de anos havia uma cidade muito avançada com uma população superior a 20 milhões de habitantes. Há quem diga que por trás de toda essa história existem muitos interesses econômicos na defesa dessa ideia de Ratanabá. Se você retroceder na história, vamos lembrar que, por exemplo, que a lenda do Eldorado, que era uma lenda de nativos da América, foi usada à exaustão pelos colonizadores espanhóis para desbravar a América e dizimar, inclusive, várias civilizações em busca dessa cidade do Eldorado, que seria uma cidade basicamente construída toda em ouro. As atrocidades que foram cometidas em nome dessa Eldorado são retratadas muito bem aí pela historiografia que faz um trabalho nesse sentido. Então, de repente, por trás dessa história de Ratanabá, você tem interesses econômicos, talvez ressuscitando uma espécie de Eldorado para justificar a exploração das riquezas que evidentemente existem na Amazônia, riquezas naturais principalmente. Outra coisa que alguns especialistas apontam é que por trás de Ratanabá existe também um pouco de preconceito e racismo com os nativos que habitaram a América antes da chegada dos europeus. Porque quando você diz que existiu, há milhões de anos atrás, uma civilização extremamente avançada, você acaba por desconsiderar o potencial intelectual, tecnológico dos nativos que já habitavam a América antes da chegada dos colonizadores espanhóis. Quer dizer, muito do que foi construído aqui não tem nada a ver, entre aspas, com os índios que já habitavam a América, e sim é fruto de uma civilização ancestral que habitou a Amazônia há 400 milhões de anos atrás. Isso equivale mais ou menos ao lance do livro Eram os Deuses Astronautas, né, que causou um grande burburinho nos anos 70 e alimentou, por exemplo, toda a história dos alienígenas no passado, que agora inclusive tema de uma TV norte-americana, né, de um canal norte-americano. Quando você diz que os nossos ancestrais possam ter vindo do espaço e possam ter ensinado a tecnologia, por exemplo, aos povos africanos, possam ter construído as pirâmides, você desconsidera todo o potencial tecnológico, intelectual das civilizações que habitaram, por exemplo, a África. Então há quem aponte até esse viés de interpretação a respeito de Ratanabá. É claro que esse é um assunto bastante polêmico. Para finalizar, eu queria falar um pouquinho mais sobre Urandir Oliveira, que é o presidente desse suposto instituto de pesquisas que identificou a cidade de Ratanabá. Bom, em primeiro lugar, o cidadão é terraplanista, existem várias publicações dele defendendo essa ideia medieval em pleno século XXI. Ele também é antivacina, ele é uma pessoa que acredita que o Covid-19 é uma arma biológica. E o que é pior, a maior parte das pessoas que concordaram em tomar a vacina para se proteger do Covid-19, elas tomaram a vacina porque têm baixa capacidade intelectual. E ainda, para colocar a cereja no bolo, ele acredita que a Amazônia não queima. A Amazônia é uma floresta que não queima. Então essas são algumas ideias defendidas pelo Urandir Oliveira, que é um grande defensor da existência de Ratanabá, essa cidade que existiu há milhões de anos atrás na nossa floresta amazônica, que na época não existia. Então eu gostaria que você deixasse aqui a sua opinião a respeito dessa história, desta fake news, desta teoria da conspiração. O que você acha? Será que realmente tudo não passa de um delírio ou pode existir algum fundamento por trás de Ratanabá? Valeu, pessoal. Até a próxima.